Eu, quando me inscrevi para este encontro, fiquei um bocado espantado de ver a liberalização que o boletim de inscrição permitia, que era ter lá um buraquinho em que se dizia: quer fazer um testemunho, então ponha aqui a sua bolinha e diga que quer. E pensei, como é que vão gerir? Toda a gente vai querer fazer um testemunho. E, portanto, como é que vamos caber? E há bocadinho, quando começámos a interromper para um intervalo, olhei para o relógio, eram 11h30, creio eu, 11h15, talvez, e pensei, bem, acabou-se amanhã, onde é que cabem os testemunhos não cabem. Ainda por cima, porque, com uma descompostura normal que eu costumo levar da minha mulher quando me meto nestas aventuras, quando dei por mim tinha 7 páginas daquilografadas no computador, bem, em letra 12, mas de qualquer maneira, eram 7 páginas e, portanto, isto não cabe aqui, é óbvio, é evidente. Direi 3 ou 4 coisas do que aqui estão. Contarei 2 pequenas histórias pessoais que são aquilo que eu chamei um tributo a Manuela Silva. Mas queria acrescentar uma coisa ao que disse o Avelino. O Avelino diz que se desistiu naquela altura de demitir os bispos. Não se desistiu. Fizeram-se 2 assembleias de cristãos no Sagrado Coração de Maria, presidindo a essas assembleias o Francisco Sousa Tavares, em que se votou a demissão dos bispos portugueses, os bispos na Igreja Portuguesa, todos, para serem substituídos por bispos adjornados, ou seja, que pelo menos viessem na sequência do Vaticano II. Claro que daí não resultou nada, a não ser as ditas intervenções nas ditas assembleias, com o enorme risco de que estávamos todos muito mal organizados, e como estávamos todos muito mal organizados, normalmente havia quem manejasse, manipulasse todas aquelas iniciativas e, de facto, algumas foram ficando pelo caminho. Mas estas existiram, estas 2 assembleias existiram, lembro-me bem delas no Colégio do Sagrado Coração de Maria. Imaginem bem, onde se faziam assembleias para demitir bispos portugueses. Uma das razões que me levou a fazê-los gastar uns minutos foi que, quando vi este esquema para a inscrição no encontro, lembrei-me de uma frase que tinha lido há muito pouco tempo no testemunho do professor Viriato Sormanho Marques sobre a Manuela, em que ele intitula a Manuela uma filósofa do mundo. E ele afirmava que, embora não tenha pertencido ao núcleo dos seus amigos mais próximos, sentia-se na obrigação de dizer alguma coisa. E essa frase veio-me à memória pela negativa. É que eu tinha a consciência que tinha feito parte do núcleo dos amigos mais próximos da Manuela. Portanto, se alguém que não tinha feito tinha que dizer alguma coisa, bem, então eu tinha a obrigação de dizer alguma coisa. Mas depois, com a tal descompostura da minha mulher, foram 7 páginas escritas e isso não vai caber aqui, mas talvez o José Leitão queira depois pôr isto no boletim da reflexão cristã. Tudo isto começou tendo a Manuela mais 6 anos do que a minha geração. A Manuela é de 32, a minha geração é de 38, tenho ali menos 2 anos que o Avelino, lembro-me bem dele, na Igreja da Estrela. E, de facto, a Manuela era para nós, nessa altura, já o farol, a luz, quem traçava o caminho. A Manuela fazia parte, embora fosse das mais jovens nessa altura, mas fazia parte da chamada geração do Congresso, que marcou muito a minha geração. A geração do Congresso, para aqueles que nasceram 6 dias depois da criação do CRC, a geração do Congresso, mas para muitos que aqui estão saberão qual era marcada pelo primeiro Congresso da Juventude Universitária Católica Masculina e Feminina, primeiro Congresso Universitário que reuniu, que foi de facto um sucesso,
não se demitiram os bispos portugueses para imprimir as teses do Congresso feitos pelos mais católicos garantidos da época. A Manuela não tem uma única palavra escrita no livro e era presidente-geral da JUC em 1953, ano do Congresso. De facto, foi preciso o nihil obstat e o imprimatur, que estão nas últimas 2 páginas do livro, que naquela altura servia de Bíblia aos universitários portugueses ligados à Igreja. É também o ano em que o bom Papa João lança a Pacem Terris e anuncia 2 anos antes o Vaticano II. De facto, como dizia o Avelino, houve 2 momentos em que a minha geração pensou que tinha o mundo nas mãos. Um foi este, em 60, década de 60, à volta disso, um bocadinho antes, um bocadinho depois. E outro foi a seguir ao 25 de Abril. Mas, infelizmente, as nossas mãos não tinham força suficiente para agarrar o mundo e, portanto, ele fugiu outra vez e estamos no estado em que estamos. Foi mal agarrado, efetivamente. A Manuela era para nós alguém que colocava sempre à frente aquilo que nos era pedido que fosse feito. E as minhas 2 referências pessoais, para não gastar muito mais tempo, já devo ter gasto quase os 10 minutos que me eram concedidos, as minhas 2 referências pessoais são uma ligada à minha vida profissional e outra ligada, pois, posteriormente à criação do CRC e à criação do primeiro número do Reflexão Cristã, saído em ciclostilo, formato A4, com um ar absolutamente miserabilista, mas porque só o número 2 e 3 é que já tinha concepção tipográfica, os outros não, o outro não. O primeiro saiu assim de uma discussão a 3, curiosamente vi há bocado ali embaixo na exposição que foi uma discussão em que participaram os 3 primeiros signatários, que era a Manuela, o Henrique Santa Clara e eu próprio. Foi daí que nasceu o primeiro número do Reflexão Cristã. Mas antes disso, há um episódio com a Manuela que marca bem a forma como ela influenciava tudo por onde passava. A Manuela era, à época, secretária de Estado do Planeamento do primeiro governo constitucional, já aqui foi dito, era ministro da Economia e do Planeamento, também um fundador do CRC, já desaparecido, o António Sousa Gomes, e eu próprio aceitei, à época, o convite para dirigir o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura. Na minha cabeça, um plano como aquele que a Manuela se propunha fazer e que ficou na história da economia portuguesa como o Plano 77-80 ou, mais familiarmente, o Plano Manuela Silva, porque, de facto, era o Plano Manuela Silva. 77-80 era um número, tinha pouca importância, mas aquilo era, de facto, o Plano Manuela Silva. Mas, na minha cabeça, para se preparar um plano, e pretendia, e vínhamos de uma história de planos de fomento, aliás, nada maus, devo dizer-se, para a época. Experimentem. Alguns dos interessados experimentem lê-los, porque muita coisa de lá se poderia ainda aproveitar e essa experiência perdeu-se completamente em Portugal. Mas, à época, e durante esse período, do antes do 25 de Abril, um plano demorava 2, 3 anos a preparar-se, com equipas multifacetadas, multidisciplinares, que andaram aí pela cidade de Lisboa, no Largo do Andaluz, lá embaixo em Santa Apolónia, enfim, até se fixarem na Dom Carlos I, onde a Manuela já esteve como sede da Secretaria de Estado.
E, portanto, quando me convidaram para ser diretor do Gabinete de Planeamento, fui falar com a Manela e disse: isto é completamente impossível, não há plano nenhum em junho de 77, estávamos em novembro de 76, não há plano nenhum, nem penso nisso. E ela respondeu-me uma coisa que eu escrevi aqui, porque tenho lá escrito e que queria exatamente dizer. Lembro-me bem da conversa que tive com a Manuela sobre o assunto antes da tomada de posse e da sua resposta. E a Manuela respondeu: os calendários estão estabelecidos pelo Governo e são para cumprir. Tens todo o meu apoio pessoal e institucional sempre que precises. E pronto. E agora tomas posse ou não tomas posse, como quiseres. Mas isso é um problema teu, já não é um problema daqui. É que a doutora Manuela Silva era assim quando se tratava de cumprir uma tarefa. Quando entrei no gabinete do ministro para o ato da tomada de posse, lembro bem a emoção que senti ao ver que, além do ministro António Barreto, estava presente. Situação nada habitual, para não dizer inédita, a secretária de Estado do Planeamento, Manuela Silva. A Manuela quisera, com a sua presença na tomada de posse, sublinhar o seu empenho pessoal e institucional, dando força àquele diretor-geral. E isso foi notado no Ministério. É que também era assim a pessoa da doutora Manuela Silva. Uns anos depois, e agora vem a referência à reflexão cristã, ao boletim. Lembro-me como nasceu, mais uma vez, da determinação da Manuela. Discutíamos, presumo que no contexto do Conselho Coordenador, a Manuela, o Henrique Santa Clara Gomes e eu, com a presença do Horácio de Araújo, também já desaparecido, então trabalhador permanente do Centro, aliás, uma curiosidade que vale a pena ir ver aos estatutos, os velhinhos estatutos do Centro de Reflexão Cristã diziam quem eram os membros do Centro. São 79 fundadores, entre coletivos e individuais, e eram também membros do Centro os trabalhadores permanentes, enquanto o fossem trabalhadores permanentes. Era curioso. Essa parte desapareceu. Como, aliás, era curiosa também uma indicação que vinha sobre a libertação do povo português, que passou à libertação da pessoa humana, nos estatutos. Portanto, com a presença do Horácio, discutíamos a possibilidade ou não de iniciar a publicação do Reflexão Cristã. Da persistência da Manuela, mais uma vez começámos a produzir, em formato A4, em ciclo-estilo, com uma capa, creio, desenhada pelo Horácio à mão, ali. O Reflexão Cristã número 1, com a data de abril-maio de 1976. Sob o tema geral, os cristãos e a teologia. Tinha 3 textos, dos quais, infelizmente, não sei os autores. Teologia para quê? Função teológica do leigo na Igreja e a esperança na luta do povo. E ainda um pequeno noticiário sobre atividades da reflexão do CRC. No início do Reflexão Cristã, é preciso deixar claro, e num testemunho deste tipo faz todo o sentido, que muito do que se escreveu e muito do que o Reflexão Cristã foi dando à estampa teve a marca dos dominicanos portugueses. Bento Domingos, José Augusto Mourão, Luís de França, Mateus Cardoso Pérez, José Nunes, Raimundo de Oliveira, são autores com presença assídua nos vários números. E uma curiosidade para todos os que se interessam pelos caminhos da história. É preciso chegar ao número 11, janeiro-abril de 1978, de Reflexão Cristã, para lermos um artigo da autoria de Manuela Silva. A Manuela estava sempre por trás, mas nem sempre expunha a sua posição
pessoal. Não que ela não estivesse sempre presente, mas por uma questão de austeridade da sua própria personalidade, a autoria não aparecia sempre. Como seria de esperar, o tema mantém-se na sua linha maior de preocupação: austeridade, exigência e desafio do nosso tempo. É este o título do artigo. Era o texto da Conferência Quaresmal do CRC, pronunciado em 23 de fevereiro de 78. Só passaram 42 anos de coerência. Neste mesmo número 11, Manuela Silva está, como hoje, aliás, em boa companhia. João Resina Rodrigues escreve sobre cristianismo e austeridade. Acrescento apenas 10 linhas. Escrevia eu aqui que sei que já vos ocupei muito mais do que eu devia ter feito e não ocupei nem metade do tempo daquilo que estaria por aqui espalhado. Mas ainda assim, este tributo à Manuela ficaria incompleto, sem uma palavra que o ligasse ao passado dia 7 de outubro e ao tempo que todos vivemos de então para cá. Sirvo-me assim da palavra de Frei José Augusto Mourão para o exprimir e termino. O nome tem algo a ver com a ternura ou a doce memória. Rasgou-se o tecido sem costura, o corpo inteiro da nossa relação com a Manuela. Um abismo de silêncio nos separa dela e, ao mesmo tempo, uma cachoeira de memórias, de pequenos gestos, de sorriso, de inteligência, nos ligam a esse não sei quê, que é o afeto, a amizade, o amor. Ela ligava-nos uns aos outros, que ela agregue o sangue e os afetos que corriam para o mar da memória daquele que não abandona aqueles que ama. Muito obrigado.